Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Apesar de a mensagem da Bíblia ser acessível a todos, conforme eu comentei na última segunda, não negamos o fato de a Bíblia conter textos difíceis. A própria Bíblia reconhece isso. O autor de Hebreus, por exemplo, no capítulo 5, versículo 11, diz: "A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir." E Pedro, outro exemplo, falando a respeito das cartas de Paulo, alegou: "Nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles." 2 Pedro 3, versículo 16. Cientes da existência de textos mais difíceis, quais cuidados nós devemos ter? Primeiro, não os negligenciarmos. Pode ser tentador ficar com preguiça de tentar entendê-los e preferir simplesmente ignorá-los. Mas geralmente, há valiosas pérolas espirituais por trás desses trechos. São minas de difícil acesso, mas que escondem grandes tesouros. E além disso, precisamos nos esforçar para entendê-las, para não cairmos nos erros dos ignorantes e instáveis que deturpam as coisas difíceis de entender, como Pedro nos alertou. Segundo cuidado, precisamos cuidar para não usarmos versículos dessas passagens difíceis para apoiar uma ideia, uma doutrina, um pensamento, a não ser que tenhamos um conhecimento razoável do contexto. Por exemplo, é comum pessoas pegarem versículos de Mateus 24, que é um capítulo difícil, para dizer que a vinda de Cristo está próximo, dadas todas as guerras e atrocidades que estão acontecendo no mundo. Todavia, ignoram o contexto que diz que os eventos de Mateus 24 aconteceriam ainda naquela geração dos ouvintes e aconteceriam na região da Judéia. Então, se nós reconhecemos que a linguagem de um texto é difícil, nós precisamos ser ainda mais cautelosos para não utilizarmos versículos sem entendermos bem o seu contexto. Terceiro cuidado, precisamos atentar com doutrinas que têm como o ponto de partida e se baseiam em passagens difíceis. Por exemplo, a doutrina do pré-milenarismo, que alega que Cristo há de reinar por 1000 anos na Terra. Essa doutrina tem como ponto de partida Apocalipse, capítulo 20, e se baseia em outras passagens difíceis, como a já citada passagem de Mateus 24. Apocalipse é um livro difícil de entender, cheio de figuras, cheio de símbolos. O próprio livro mostra que nem tudo o que João viu nas suas visões era realmente aquilo, mas simbolizava outras coisas. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, o autor João viu 7 candeeiros e 7 estrelas, mas que na verdade não representavam 7 candeeiros literais e 7 estrelas literais, mas que representavam respectivamente 7 igrejas e os anjos das igrejas. Essas imagens são fáceis de entender porque o livro explica, mas nem todas as imagens são explicadas no livro. E muitas delas são difíceis de afirmarmos com certeza ao que se refere. Por isso, criar e defender uma doutrina que se baseia nessas passagens que não são tão claras é muito perigoso. A chance de cometer um erro é muito alta. E por fim, nós precisamos estar cientes de que o entendimento dessas passagens difíceis não pode contradizer outras passagens que falam do mesmo assunto, mas que são mais claras e simples. Ao estudarmos um tema, precisamos dar preferência a textos que são literais e claros. Peguemos dessa vez, por exemplo, o assunto predestinação. Alguns se apoiam em trechos de Romanos 8 e 9, um trecho difícil, para alegar que cada ser humano já nasce com um destino eterno escolhido por Deus, ou seja, já nasce predestinado ao céu ou ao inferno.
Agora, como é que pode Deus querer condenar a maioria dos homens, mesmo tendo poder para fazer o contrário, se em 1 Timóteo 2,4, Paulo é claro ao afirmar que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? E se Pedro também afirma que ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, em 2 Pedro 2, 3 e 9. Paulo também pregou em Atenas que Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos 17 e 30. Então, nós precisamos entender os trechos mais difíceis à luz dos textos mais claros, e não fazer o contrário, e não forçar uma interpretação de textos mais simples para ela se adequar a uma interpretação já tomada de textos mais difíceis. Neste exemplo que eu dei, Romanos é uma carta reconhecidamente difícil. Leia os capítulos 8 e 9 e você verá como são difíceis de entender. Neste caso, precisamos entender Romanos 8 e 9 à luz de textos mais claros, como 1 Timóteo e 2 Pedro, que eu citei. Diante de tudo isso, espero que essas observações nos ajudem a sermos cautelosos com textos mais difíceis e que nos ajudem também a não cairmos nas mãos dos ignorantes e instáveis que deturpam as coisas difíceis de Paulo, bem como as demais escrituras, e que nem sejamos esses ignorantes e instáveis que deturpam as passagens difíceis. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.